Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 17, o texto diz: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Verso 18: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, aqui está a tua palavra. Meu coração está nas tuas mãos, o meu pensamento está em ti, e eu te peço, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Esse texto ele é muito conhecido. Eu acredito que boa parte dos irmãos já ouviram falar sobre o filho pródigo. A história de um jovem, de um moço, de um rapaz que pede a sua herança para o seu pai, enquanto o seu pai ainda está vivo. Este jovem pega a herança e vai embora. A Bíblia diz que ele vai para uma terra muito distante. E ele vive de forma dissoluta. Gasta o dinheiro com qualquer coisa. Vai viver a vida distante do pai, fazendo aquilo que bem entendia. Porém, um dia, já sem dinheiro, a Bíblia vai dizer que há fome na terra. E esse jovem acaba sofrendo com muitas necessidades. Ele acaba indo trabalhar num lugar onde, para aquele momento da sua vida principalmente, e para a cultura da época, era um lugar terrível. Ele passou a cuidar dos porcos. E porcos, para aquele lugar, para aquela cultura, é um animal impuro. Nem comer os porcos eles comiam, quanto mais estar perto deles. E a Bíblia vai dizer que esse jovem passou tanta necessidade, que ele chegou a desejar comer a comida desses porcos. Só que eu li no texto apenas 3 versículos, que conta a história do jovem voltando para a casa do pai. Por quê? Meditando nesse texto, o Espírito Santo começou a falar comigo, e ele me mostrou algumas virtudes que esse jovem tinha, e que todos nós precisamos ter. A primeira virtude é o despertamento. Todos nós precisamos ter a capacidade de despertar em algum momento da nossa vida. A Bíblia vai dizer no verso de número 17, que esse jovem, ele cai em si. Ou seja, ele está distante, longe da casa do pai, desejando comer a comida dos porcos, vivendo num lugar sujo, e ele cai em si, ele despertou, os olhos dele se abriram. Ele decide voltar para casa. Essa virtude de despertamento é uma virtude que todos nós precisamos ter. Porque tem gente que passa a vida inteira sem cair em si. Faz tudo quanto é coisa errada. Vive a vida inteira de uma forma que não agrada a sua família, que não agrada a Deus, e não desperta. Vive como se fosse um cego. Cego espiritualmente, cego também no mundo natural, porque às vezes ele não percebe a burrada ou os erros que ele tem feito.
Quanta gente está vivendo uma vida de forma dissoluta e não percebe. O camarada vive no erro, ele vive no engano e não acorda para a vida. Mas o filho pródigo, a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Ele acordou e percebeu que as suas escolhas foram terríveis. Ele despertou, irmão. Ele despertou do engano, das escolhas e dos erros que ele cometeu lá atrás. E nós precisamos, em nome de Jesus, despertar para muita coisa nesse tempo. Nós, como igreja, precisamos abrir os nossos olhos para muita coisa nesses dias. Nós vivemos como se Jesus não fosse voltar. As nossas escolhas revelam que o nosso coração está na terra. Os nossos pensamentos mostram que nós estamos muito mais se importando com aquilo que a gente gostaria do que aquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós precisamos nos investigar e nos despertar para aquilo que Deus nos chamou, despertar para aquilo que Deus tem para a nossa vida, despertar para o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. A Bíblia diz que o filho pródigo despertou, ele caiu em si. E com isso eu aprendo algo muito importante. O que, pastor? Que nem toda queda é ruim. Nem sempre cair é prejudicial. Porque quando alguém cai, a gente aponta o dedo. Quando alguém cai, a gente diz: ih, vai se quebrar todo, se arrebentou todo. Eu preciso te dizer que nem toda queda é prejudicial, nem toda queda é ruim. Porque esse jovem caiu em si. Nós precisamos cair em si. Por quê? Porque muitas das vezes cair em si é a nossa melhor escolha. A melhor coisa que aconteceu na vida do filho pródigo foi cair em si. Porque quando caímos em si, os nossos olhos se abrem. Quando caímos em si, temos a oportunidade de recomeçar. Quando caímos em si, nós podemos viver algo novo. Cutuca alguém que está perto de você e diga: qual é a área da sua vida que você precisa cair em si? Porque cair em si é uma virtude que todos nós precisamos ter. E eu quero que você comece a olhar ao seu redor e ver onde você precisa cair em si. Será que você precisa cair em si no seu casamento? Será que você precisa cair em si sobre a sua família? Será que você precisa cair em si nos negócios? Será que você precisa cair em si nos seus relacionamentos, nas suas amizades? Onde você precisa despertar? Porque tem gente indo para o buraco por causa de amizades, tem gente indo para o buraco por causa de relacionamento errado, tem gente vivendo de forma dissoluta pelo ambiente que está frequentando. A gente precisa cair em si. Obrigado pelo seu aleluia tão motivador. Olhe para o seu lado. Não aqui dentro, lá fora. Veja para onde você precisa cair em si. Porque todos nós precisamos cair em si em algum momento da nossa vida. Todos nós precisamos acordar. Tem pessoas perdendo a sua casa, tem pessoas jogando embora a felicidade da sua família. Por quê? Porque está dormindo. E Deus está dizendo: caia em si, que ainda é tempo de você restaurar, caia em si, que ainda é tempo de você começar de novo, caia em si, que ainda é tempo de você voltar atrás. É necessário cair em si, para viver algo extraordinário, algo novo, algo poderoso que Deus preparou. Uma virtude que esse homem tinha, ou que esse jovem tinha, era despertar. Ele acordou, caiu em si. Mas existe uma segunda virtude: humildade.
Esse jovem, ele mostra para nós que ele tinha um coração cheio de humildade. Ou melhor, aprendeu a ter um coração humilde. No verso de número 17, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui com fome? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não me importo, posso ser como um dos trabalhadores se meu pai quiser. Eu me submeto, eu deixo a minha pompa de lado, eu errei, e eu volto, e se meu pai quiser que eu seja um dos trabalhadores, então eu serei. Esse jovem, ele se humilhou, irmão. Ele se humilhou. Eu acho interessante porque ele sai como herdeiro, pompudo, topetudo. Pai, me dá a parte da herança que me lhe é devida. Ele sai como herdeiro, mas ele volta como um escravo. Ele volta disposto a ser um escravo. Porque quem cai em si, ele aprende a ser humilde. Quem cai em si aprende, ele tem uma mente renovada. Quem cai em si, ele se humilha. Ele não tem problema de pedir perdão. Ele sai como herdeiro e não tem problema de voltar como um trabalhador, como um servo. Sabe, irmãos, o que Deus colocou no meu coração nessa noite? Quantas pessoas poderiam estar vivendo coisas diferentes se tivessem humildade? Quantos relacionamentos poderiam ser restaurados? Quantas famílias poderiam estar de pé? Quantos destinos poderiam ser diferentes se houvessem atitude de humildade? Mas ao invés da humildade, muitas pessoas têm escolhido o orgulho. E sabe o que é triste? É que tem muita gente ainda comendo comida dos porcos por causa do orgulho. É triste, porque está assim de gente comendo a comida dos porcos, porque não querem pedir perdão, não querem reconhecer o erro, não querem dizer: me perdoe, eu errei. Esse jovem nos ensina a ter atitude de humildade. Ele pega, irmão, a herança, ele pede para o pai a herança. Em outras palavras, ele está dizendo: pai, para mim o senhor já não importa mais. Porque, irmão, herança só se recebe depois que o pai morre. Quando ele pega a herança, ele está dizendo: pai, para mim o senhor já morreu, não me importa mais, me dá o meu dinheiro que eu quero ir embora. Ele errou com o pai. Só que a Bíblia diz que ele cai em si, e com uma atitude de humildade ele volta. Ele volta e diz para o pai: pai, eu pequei, errei com o senhor, não deveria ter feito isso não. Faz o que o senhor quiser de mim, me recebe como um dos seus trabalhadores. Ele se submete ao processo. Ele se submete com uma atitude de humildade. Muitos de nós, quando erra, volta. E volta como se tivesse certo. Volta como se tivesse tudo bem. Volta como se tivesse abafando. E a gente vai vivendo uma vida de qualquer jeito. Quando deveríamos viver o propósito, estamos vivendo uma vida cheia de orgulho. E as nossas atitudes não têm revelado o Cristo. Porque revelar o Cristo é ser como Ele é. Por isso Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Revelar o Cristo é ser como Ele é. Nós não estamos isentos dos erros, mas nós precisamos pedir perdão quando erramos. Nós não estamos isentos de errar, mas nós precisamos restaurar o dano que causamos. Nós precisamos corrigir
a rota, acertar as coisas. Como esse jovem, voltar, pedir perdão, se humilhar e reconhecer. Olha o silêncio da morte. Aleluia. Escolha ser humilde, irmão. Sabe por quê? Porque a humildade atrai o favor de Deus. Vou repetir, a humildade atrai o favor de Deus. Deus ama prosperar pessoas humildes. Provérbios 22, verso 4, a Bíblia diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Mente renovada, atitude de humildade. Isso vai causar algo sobrenatural, não só em você, mas em toda a sua casa. Haverá riqueza, haverá honra e haverá vida de forma abundante e sobrenatural. Se prepare para começar a viver um novo tempo, onde a riqueza vai te perseguir, onde a honra vai te alcançar e a vida de Deus será contigo. Mas é necessário ter atitude de humildade, é necessário se submeter, é necessário se humilhar, é necessário ser como Jesus sempre foi. E a riqueza vai te alcançar em nome de Jesus. A bênção e o favor de Deus vai te encontrar em nome de Jesus. Para cada vergonha haverá dupla honra em nome de Jesus. E a vida, o zoe de Deus, será contigo e com a sua família, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, aplaude bem forte o Senhor. Primeira virtude, despertar. Segunda virtude, humildade. Terceira virtude que esse jovem tem é coragem. No verso de número 18, o texto diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Irmão, para voltar depois da forma que ele saiu, tem que ter coragem. Porque ele não saiu, não, está tudo bem, está tudo legal. Ele pediu herança, irmão. Ele estava dizendo, em outras palavras: pai, para mim o senhor não existe. Da minha família eu não quero mais nada, eu só quero o dinheiro que é meu e tchau. Da forma que ele saiu, tem que ter coragem para voltar. Da forma que ele voltou, tem que ter coragem. Porque primeiro, ele estava numa terra longe, sem dinheiro, sem nada, quebrado financeiramente, gastou tudo que tinha. Os amigos iriam pensar o que dele? As pessoas iriam pensar o que dele? Certamente antes de sair do lugar que ele estava, para voltar para a sua casa, ele ficou pensando: cara, todo mundo vai me julgar. Quando eu chegar em casa, o meu pai vai me esculachar. As pessoas que me conhecem vão me ridicularizar. Todo mundo vai apontar o dedo para mim. Só que a Bíblia vai dizer que esse jovem volta. Com uma atitude de coragem, ele volta. E eu preciso te dizer que nós temos que ter essa atitude sempre na nossa vida. Se queremos alcançar o propósito que Deus tem para nós, nós precisamos ter atitude de coragem. Porque muitas das vezes não será fácil. Não será tranquilo. Temos que ter coragem para fazer algumas coisas. E eu preciso te falar que coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. Porque tem muita gente, sabe, Deus tira de mim esse medo, e Deus está falando: eu não vou tirar nada. A coragem que você precisa já está dentro de você. Se levanta e anda em nome de Jesus. Bota para quebrar, eu já te enchi de coragem, o meu espírito de coragem já está dentro de você. Agora a gente está esperando que Deus nos tire o medo, e Deus está dizendo: eu não vou tirar o medo de você, eu já dotei você de capacidade para enfrentar esse medo. Irmão, vai com medo e tudo. Vai com medo e tudo.
O filho pródigo, ele teve medo de voltar. Certamente ele teve medo de voltar. Quantas coisas ele pensou, quantos pensamentos passou pela sua cabeça. Será que eu volto? Será que eu não volto? Meu Deus do céu, e agora? Estou com medo. O que as pessoas vão pensar de mim? O que os outros vão falar? Mas ele foi corajoso. Ele foi corajoso porque ele caiu em si. Um coração soberbo foi transformado num coração de humildade. Ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá tem comida de sobra. Até os trabalhadores têm pão com fartura naquele lugar. Eu vou me levantar e vou pedir perdão a ele. Porque eu prefiro voltar e cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida, do que deixar o orgulho me dominar e perder o que Deus tem para mim. É necessário ter coragem para voltar e restaurar as coisas. É necessário ter coragem, se levantar e reparar os erros. É necessário ter coragem, corrigir algumas rotas. A gente quer viver o sobrenatural, nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, mas nós não temos coragem de pegar o telefone e fazer uma ligação, pedir perdão para alguém. Nós não temos coragem de fazer uma ligação e pedir: me perdoa, meu amigo, eu fiz algo com você, eu falei algo que te machucou, eu não estava mais falando contigo, mas hoje eu decidi reparar esses erros, corrigir a rota, acertar algumas coisas. É necessário ter coragem. Quem quer viver o propósito de Deus, quem quer viver a promessa de Deus, vai ter que ter coragem. É por isso que quando Josué é chamado por Deus para substituir Moisés, Deus diz assim para ele: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e não te espantes, porque eu estarei contigo, diz o Senhor. Para viver o propósito tem que ter coragem. Para viver a chamada que Deus tem para a sua vida, vai ter que ter coragem. Porque quem não tem coragem vai viver vendo os outros alcançando o propósito. Quem não tem coragem vai ficar pelo meio do caminho. Quem não tem coragem não vai atingir a meta. Sempre vai ficar parado. Está cheio de gente por falta de coragem comendo a comida que os porcos estão comendo. Como esse filho pródigo. Esse teve a coragem de voltar, mas quantos de nós não temos coragem? E a gente está vivendo uma vida, desculpa o perdão da palavra, mas uma vida desgraçada, pela falta de coragem de recomeçar, pela falta de coragem de corrigir, pela falta de coragem de reparar os danos. Se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu preciso ser corajoso. Agora eu preciso te dizer que dá para ser corajoso. Eu aprendi um segredo para ser corajoso. O segredo da coragem é esperar em Deus. O segredo para ser corajoso não é esperar em você, não é esperar no outro, não é esperar no governo, não é esperar na conta bancária. O segredo da coragem é esperar em Deus. O salmista, em Salmos 27, no verso 14, ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Quando o jovem volta para casa, ele não estava esperando no pai, ele não estava esperando no irmão mais velho, ele não estava esperando nos trabalhadores que lá estavam trabalhando, ele esperou no Senhor. Ele esperou em Deus. E ao voltar para o Pai, ele tem um encontro extraordinário, porque ele sabia que na casa do pai dele ele seria acolhido, alimentado e bem recebido. Ele teve coragem porque ele não esperou em pessoas, ele esperou no Senhor. Olha para alguém que está perto de você e declara um novo tempo de coragem sobre a tua casa, de coragem sobre o teu casamento, de coragem sobre a tua família, de coragem sobre o teu ministério, de coragem sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho. Um novo tempo de coragem, coragem para se levantar e fazer o inexplicável, coragem para se levantar e fazer o impossível, coragem para fazer a diferença na vida do outro. Eu declaro um novo tempo
novo sobre você em nome de Jesus. Quarta virtude que todos nós precisamos ter é disposição. Diga bem forte: eu preciso viver uma vida com disposição de cumprir o propósito. No verso 18, o texto vai dizer: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Em outras palavras, o filho pródigo disse: eu estou disposto a sofrer todas as consequências para voltar ao propósito original. Eu estou disposto a sofrer todas as consequências. Se eu quero viver o propósito, eu preciso estar disposto, irmão. Eu preciso estar disposto a passar pela estrada da dificuldade, pela estrada da tribulação. Eu preciso estar disposto a passar, sabe, por humilhação, por dificuldade, por desafio. Se eu quero viver o propósito, eu preciso estar disposto a sofrer todas as consequências para viver o meu propósito. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi algumas coisas sobre disposição. Primeiro, só vai atingir um propósito quem tem disposição de percorrê-lo. Só vai atingir o propósito quem tem disposição de percorrê-lo. Só quem tem disposição. Pastor, eu queria. Pastor, eu acho que eu consigo. Não, meu irmão, você precisa estar disposto. Disposto a percorrer essa estrada. Disposto a percorrer esse caminho. E eu preciso te dizer, vai doer. Vai doer. Porque sempre dói. Não é fácil para ninguém. Todo mundo que vive o propósito sofre. Dói. A gente olha pessoas na internet, a gente acaba conhecendo pessoas bem-sucedidas. A gente olha pessoas em várias áreas e diz: poxa, como eu queria ser assim, como eu queria viver dessa forma, como eu queria estar no propósito como aquele camarada está. Só que a gente não sabe o preço que ele pagou para chegar onde chegou. Dói, irmão, dói. A estrada do propósito dói. Só que eu aprendi que existe dois tipos de dores: a dor do sofrimento e a dor do crescimento. Tem gente que está sofrendo a dor do sofrimento. Sofrendo porque era para ter abraçado e não abraçou, porque era para ter beijado e não beijou, porque era para ter amado e não amou. Sofrendo porque era para ter investido e não investiu. Sofrendo porque era para ter andado mais uma milha e não andou. Sofrendo porque era para insistir e não insistiu. Sofrendo porque era para permanecer e não permaneceu. Sofrendo a dor do sofrimento. Agora, Deus não nos chamou para sofrer essa dor. Deus nos chamou para sofrer a dor do crescimento. É difícil, mas eu vou resistir. Eu vou passar pelo processo. Está doendo, mas eu vou permanecer. Sabe, irmãos, o Benício, ele está com 6 anos. E às vezes ele começa: pai, estou com dor na perna. Às vezes ele, pai, faz uma massagem. A Isabela, mais do que ele ainda. Que dor é essa? Do crescimento. Porque crescer dói também. A gente vai ter que renunciar a muita coisa. A gente vai ter que abrir mão muita coisa. A gente vai ter que deixar muita coisa. A gente vai ter que resistir muita coisa. Não é fácil crescer. Só que eu prefiro sofrer a dor do crescimento e atingir o propósito que Deus tem para mim, do que ficar preso da dor do sofrimento. Deus não te chamou para sofrer, Deus te chama para crescer, meu lindo. Deus te chamou para crescer, para ir e fazer discípulos. Deus te chamou para fazer a diferença na vida do outro. Deus te chamou para cumprir um propósito. Deus te chamou para viver o sobrenatural. Deus não te chamou para ficar paralisado na dor. Deus não te chamou para ficar paralisado na mágoa. Deus não te chamou para ficar sofrendo. Deus te chama para o crescimento.
Pastor, está doendo, mas está crescendo, não desiste. Pastor, está complicado, mas você está desenvolvendo, não para. Pastor, eu acho que eu não vou aguentar. Vai sim, Deus é contigo, diz o Senhor. Pastor, eu tinha tudo para desistir do meu casamento, eu tinha tudo para parar, eu estava vivendo uma vida complicada, num pé de guerra só, mas louvado seja Deus, eu permaneci e hoje eu tenho testemunho para contar. Eu tinha tudo para parar com a empresa, com os negócios, mas eu permaneci e hoje eu tenho testemunho para contar. Pastor, eu tinha tudo para desistir da minha vida, mas eu continuei e hoje eu tenho testemunho para contar. Ei, essa vai ser a sua história, essa vai ser a sua história, em nome de Jesus. Está doendo, mas é dor de crescimento. Está doendo, mas é dor do avanço, é dor do rompimento, de um novo tempo, de nova história, em nome de Jesus. Só vai atingir o propósito quem tem disposição para percorrê-lo. Segundo, quem tem disposição já saiu na frente, irmão. Escute, anote o que eu estou dizendo. Quem tem disposição já saiu na frente. Tem gente que está esperando ser um teólogo para começar a pregar a palavra de Deus. Tem gente que está esperando todos os recursos para abrir a sua empresa. Tem gente que está esperando todas as cartas favoráveis para começar a sua história nova na presença de Jesus. Só que enquanto você está esperando ter tudo em suas mãos, quem está disposto já saiu na frente. Quem está disposto já está lá na frente. E eu preciso te falar, Deus não vai esperar os prontos, antes Ele vai usar os dispostos. Pastor, estou esperando a minha formação em teologia. Isso, vai esperando. Só que Ele vai levantar alguém com sangue nos olhos. Eu não sei tudo, eu não conheço tudo, mas Deus mudou a minha história, e é isso que eu vou dizer. Deus mudou meu casamento, é isso que eu vou falar. Deus mudou a minha vida. Eu tenho um testemunho. Não, pastor, sabe o que é? Porque eu não estou pronto ainda. Eu estou trabalhando bastante, a minha casa está muito ocupada com tantos afazeres. Quando eu tiver um tempo, então eu vou começar. Vai nunca. Porque os problemas, eles não vão parar. As coisas, elas não vão parar. Até porque Deus está usando esses problemas para mudar a gente. Porque muitas das vezes a gente está enfrentando um problema em cima de problema e o problema nunca acaba. E quando o problema nunca acaba, não é porque Deus é ruim, não é porque esse problema ele não sai da nossa vida, é porque Deus está usando o problema para mudar a nossa história. Porque quando eu não mudo o problema me muda. Quando eu não mudo o problema veio para me mudar. E eu preciso te falar que Jesus não veio para melhorar a sua vida. Pastor, estou aqui na igreja, eu queria ter uma vida melhor, queria ter um casamento melhor. Jesus não veio melhorar. Jesus veio transformar ela. Ele veio transformar completamente a tua história. Ele veio transformar completamente a sua vida. Deus não quer somente melhorar a sua casa. Deus quer transformar ela. Deus quer transformar ela. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem pecava vai viver um novo tempo de santidade em o nome de Jesus. Sacode o ombro de alguém e diga: Deus não vai esperar os prontos, antes vai usar os dispostos. Irmão, eu sou a prova real disso. Essa igreja é uma prova real disso. Tanta gente pronta antes de mim, mas esperando o ônibus do ministério passar. Quem espera, vai continuar esperando.
Quem se levanta, Deus fala, eu vou usar. Não sabe tudo, mas eu vou fazer. Não sabe tudo, mas eu vou ensinar. Não sabe tudo, mas vai viver milagre. Estou esperando. Vai continuar esperando. Por quê? Porque quem está disposto já saiu na frente. Já saiu na frente. Ei, eu quero declarar sobre a tua vida. Você já saiu na frente. A sua casa já saiu na frente. Os seus filhos já saíram na frente. Em nome de Jesus, você já saiu na frente. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Irmão, Deus quer usar os dispostos. Isaías capítulo 6, verso 8. Então eu ouvi a voz do Senhor clamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus queria levantar um profeta. E ele diz: quem que eu vou enviar? Quem que eu vou usar? Isaías levanta a sua mão e diz: Senhor, minha boca é impura. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Eu estou à disposição. Eu estou aqui, Senhor. Sou falho, não estou pronto, mas estou disposto. Envia-me a mim. A vida daquele homem nunca mais foi a mesma. A vida do Isaías nunca mais foi a mesma. E eu quero declarar que da mesma forma, você nunca mais será o mesmo. A sua vida nunca mais será a mesma. Se prepare para começar a ser usado por Deus como nunca antes. Se prepare para pregar a palavra como nunca antes. Se prepare para ministrar o evangelho como nunca antes. Se prepare para ganhar vidas como nunca antes. Se prepare para viver coisas como nunca antes. Em nome de Jesus. Agora é preciso uma coisa. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Será que você tem coragem para levantar a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. O profeta da minha casa sou eu. O profeta da minha rua sou eu. O profeta do meu bairro sou eu. O profeta dessa cidade sou eu. Eis-me aqui. Será que tem alguém para dizer: Senhor, eu não estou pronto, eu não sou digno, mas se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Primeira virtude: despertar. Segunda virtude: humildade. Terceira virtude: coragem. Quarta virtude: disposição. Quinta virtude: sabedoria. O verso de número 19, o texto vai dizer: eu não mereço mais ser chamado seu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Eu não mereço mais ser chamado de filho. Mas trate-me, Pai. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Para sair, atitude tola. Para voltar, atitude de sábio. Saiu de qualquer forma, mas não voltou de qualquer jeito. Pai, me perdoa, eu errei contra o Senhor. Me perdoa, receba-me como um dos seus trabalhadores. Muitos topetudos iriam voltar: Pai, essa casa ainda também é minha. Pai, esse gado também é meu. Pai, eu ainda sou teu filho, eu tenho direito. Pai, eu estou voltando e eu vou voltar para usufruir de tudo que é teu, porque também é meu. É direito legal meu, eu sou filho. Mas não, a humildade tomou conta do coração dele. A coragem para voltar encheu o coração dele. Ele estava disposto a pedir perdão. E ele não voltou como um tonto, ele voltou como um sábio, dizendo: Pai, eu me submeto ao que for preciso.
mas eu quero só estar na tua casa. Eu só quero estar na tua presença, meu Pai. Eu só quero voltar para minha casa. Eu só quero estar com o Senhor, com a nossa família. Ele voltou cheio de sabedoria. Sabe, irmãos, quando esse filho pródigo sai, ele diz ao pai: me dá a parte da herança. Ele não foi sábio. Essa foi uma atitude de tolo. Mas para voltar ele diz: faça de mim como um dos teus trabalhadores. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que antes de sair, era como eu queria. Pai, me dá, porque é como eu quero. Depois que eu volto, Pai, faça de mim como um dos teus trabalhadores. Faça o que o Senhor quiser. Sabe, irmãos, se queremos ter uma vida abençoada, se queremos alcançar o propósito, não tem que ser como eu quero, mas como o nosso Pai quer. Faça de mim, Senhor, o teu querer. Sabe, chega de ter atitude de soberba. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero, Senhor, estar no centro da tua vontade. Faça de mim, Senhor, o que o Senhor quiser. Não sou eu mais quem vive, mas é o Senhor quem vive em mim. Não é mais sobre a minha vontade, não é mais sobre o desejo do meu coração. É sobre o que o Senhor tem para mim. Sábio é aquele que entrega a sua vida nas mãos de Deus e diz: Senhor, eu sei que não será fácil, eu sei que não será tão simples assim, mas eu estou disposto a percorrer o caminho do propósito. Eu quero viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Não vai ser fácil, mas eu estou disposto a viver no centro da tua vontade. Todos nós precisamos de sabedoria, irmãos. E sabedoria não se compra. A sabedoria você paga. Para homens te ensinarem a ser sábios. Só que a sabedoria aí tem preço. Pode até melhorar um pouquinho a sua vida. Mas a sabedoria de Deus não tem preço. Porque tudo que tem preço não tem valor. Tudo que tem preço não tem valor. Seu filho, quanto vale? Não tem preço, porque tem valor. Sua família, quanto vale? Não tem preço, porque tem valor. Se tiver preço, é porque perdeu valor. Filho pede o dinheiro para sair de casa, mas volta dizendo: pai, eu entendi o que é valor. Me trate como um dos trabalhadores. Não voltei por causa do seu dinheiro. Eu voltei por causa de quem o Senhor é. Sabedoria do alto não se paga, irmãos. Esse tipo de sabedoria o Senhor dá a quem pede. Peça e vocês receberão de forma deliberada. O que nós precisamos não é a sabedoria do homem, porque a sabedoria do homem é julgadora, a sabedoria do homem é manipuladora, a sabedoria do homem não nos leva a nada, nos leva para a soberba. Mas a sabedoria de Deus nos faz simples, mansos e humildes de coração. Deus quer que a gente seja sábio como Ele é. Deus quer que a gente receba a sabedoria que vem do alto. Diga bem forte: a sabedoria que vem do alto é melhor. A sabedoria, ela te ajuda a fazer a coisa certa. Ser sábio é corrigir a rota, ser sábio é reconhecer os erros. Ser sábio é reconhecer que é necessário se humilhar. É recomeçar do jeito certo. E eu acho lindo porque Provérbios capítulo 16, verso 16, diz que é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. Ou seja, a sabedoria vale mais. A sabedoria vale mais. Virtudes que precisamos ter. Todos nós precisamos.
despertar, acordar para a vida. Não dá mais para viver como se a gente fosse o dono de tudo, o Senhor de tudo. Nós não somos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Precisamos despertar para essa verdade. Só que para isso é necessário ser humilde e ter coragem. Temos que ter coragem. E não só isso, disposição. Para percorrer o caminho do propósito, precisa estar disposto. E aí sabe o que acontece? A sabedoria de Deus vem e te pega, e a tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida nunca mais será a mesma. Porque Deus não quer mudar você, Ele quer transformar a tua história. Deus não quer melhorar o seu casamento, Deus quer mudar ele. Deus quer transformar ele completamente. E a sabedoria que Deus vai implantar em você vai fazer você viver o sobrenatural e alcançar milagres extraordinários. Pastor, eu quero viver esse novo tempo. Então fica de pé em nome de Jesus.